Preparem-se para uma revelação que vos vai tirar o fôlego. O que é que fariam quando o homem que jurou amar-vos e proteger-vos está a beber cocktails no paraíso com outra mulher, enquanto vocês lutam nas horas mais agonizantes da vossa vida? Esta não é uma pergunta hipotética. Para Elisa Martins, era a sua realidade crua. De um lado do mundo, ela encontrava-se numa sala de hospital estéril, o seu corpo a ser dilacerado pelas dores do parto. Do outro, o seu marido milionário, Ricardo Soares, bronzeava-se sob o sol da costa portuguesa com a sua amante. Ele acreditava que as suas mentiras eram tão perfeitas como o pôr do sol que ele observava. Ele estava errado. As suas férias estavam prestes a acabar. O seu mundo estava prestes a arder. O engano desmascarado. O silêncio na penthouse da Avenida da Liberdade era algo vivo. Respirava o ar filtrado e estéril e pousava sobre as vastas extensões de mármore de Carrara e cromo polido como uma fina camada de pó. Elisa Martins, com 9 meses e 6 dias de gravidez, sentia o silêncio como um peso físico no seu peito. Do seu assento num sofá de design exclusivo, ela podia ver a totalidade do Parque Eduardo Secebo a desdobrar-se sob um vibrante tapete verde contra o aço cinzento da cidade. Era uma vista que custava uma fortuna, uma vista que supostamente significava que ela tinha tudo. Mas hoje apenas a fazia sentir-se pequena e isolada, uma boneca de porcelana numa casa de bonecas em tamanho real. O seu marido, Ricardo Soares, estava a fazer as malas. Ele movia-se pelo seu quarto cavernoso com a mesma eficiência predatória e enérgica que ele aplicava às suas aquisições corporativas. Aos 42 anos, Ricardo era um titã da indústria tecnológica, o célebre CEO da Soltec. Ele tinha um maxilar que parecia esculpido em granito, olhos da cor de um mar tempestuoso e um carisma tão potente que ele podia dobrar a realidade. Ele tinha convencido o mundo de que o seu software de mineração de dados era sobre conectividade, não sobre vigilância. E ele tinha convencido Elisa de que as suas frequentes viagens de negócios de última hora eram um sacrifício necessário para o império que eles estavam a construir. "É só o porto, Ellie", disse a sua voz a ecoar ligeiramente do quarto. Ele saiu a apertar um relógio Patek Philippe no seu pulso. Ele vestia um fato da Tom Ford, que provavelmente custava mais do que o seu primeiro carro, um último aperto de mão para o negócio Hélio. "Eu volto antes que tu possas sentir a minha falta." Elisa passou uma mão pela esfera tensa da sua barriga, onde o seu filho estava a realizar uma série de cambalhotas agressivas. "O médico disse que podia ser a qualquer momento, Ricardo. Ele disse especificamente que tu também não devias viajar mais." Ele atravessou a sala de estar e ajoelhou-se à frente dela, a sua cara colônia a encher o espaço entre eles. Ele pegou-lhe na mão, o seu polegar a acariciar os nós dos dedos dela. Era um gesto desarmante, praticado. "E eu estarei no primeiro voo de regresso no segundo em que tu sentires uma contração a sério. O meu jato está em espera. Tu tens a minha palavra." Os olhos dele eram sinceros, a sua expressão uma máscara perfeita de preocupação. Ele era bom. Ele era tão bom. Ela queria acreditar nele. Durante 5 anos ela tinha construído a sua vida a acreditar nele. Ela tinha sido a esposa perfeita, elegante, solidária, uma anfitriã graciosa e uma parceira silenciosa na sua ambição implacável. Ela tinha ignorado as noites tardias, as chamadas telefônicas sussurradas,
o aroma fraco de um perfume desconhecido nas camisas dele. Ela tinha atribuído isso às pressões do mundo dele, ao custo de viver na estratosfera. Ela tinha escolhido confiar nele, mas a gravidez tinha aguçado os seus sentidos, a afinar uma intuição primal que ela não sabia que possuía. E naquele momento, essa intuição estava a gritar. "O Porto, Ela perguntou, a manter o seu tom leve. "Com quem é que te vais encontrar outra vez?" "Com o Sr. Tanaka." Um piscar de olhos tão leve que ela o teria ignorado há 1 ano, mas não agora. Os olhos dele olharam para ela uma fração de segundo durante demasiado tempo. "É tudo uma formalidade. Tu sabes como é." Ele inclinou-se e beijou-a, um breve e seco roçar de lábios. "Não te preocupes. A Sofia já está a caminho. Tu não vais estar sozinha." Ele levantou-se a agarrar na sua mala de mão de pele. "Eu ligo-te assim que aterrar. Eu amo-te." "Eu também te amo." Ela sussurrou para as costas dele a afastar-se. A mentira sabia a cinza na sua boca. A pesada porta da penthouse fechou-se com um clique, e o silêncio opressor regressou para inundar tudo. Elisa permaneceu no sofá, a ouvir o zumbido da cidade lá embaixo. O porto, o negócio Hélio. Tudo soava tão plausível. Ricardo era um mestre da negação plausível. Ela tirou o seu portátil da mesa de apoio. O metal sentiu-se frio contra a sua pele. Os seus dedos tremeram ligeiramente ao abrir o navegador. Ela não era uma espiã. Ela não era uma esposa ciumenta. Ela estava apenas a verificar. Uma verificação. Ela digitou o nome da companhia aérea que o Ricardo usava para o seu jato privado. Uma rápida pesquisa de números de cauda, um truque que a sua irmã jornalista lhe tinha ensinado, produziu um registro de voo. Um jato propriedade da Soltec tinha apresentado um plano de voo há 2 horas. Destino: Faro, Portugal. Não o Porto. Faro. O ar abandonou os seus pulmões numa exalação dolorosa. Faro. A palavra evocava imagens de escapadelas românticas, de recém-casados e amantes, de água turquesa e praias de areia branca. Era o oposto de uma aborrecida sala de reuniões corporativa no porto. A mente dela correu, a tentar encontrar uma explicação, uma razão, uma escala, uma mudança de local de última hora. Mas a mentira tinha sido tão específica. O Sr. Tanaka, a junta. Exatamente naquele momento, uma dor aguda e pungente percorreu a zona lombar dela, a envolver o seu abdômen como uma faixa de aço quente. Ela ofegou, a sua mão a voar para a sua barriga. Era diferente das contrações de Braxton Hicks a que ela se tinha habituado. Esta era uma contração profunda, primal, que lhe tirava o fôlego e fazia a vista de 1.000 milhões de euros nadar à frente dos seus olhos. Outra seguiu alguns minutos depois, mais forte desta vez. A bolsa dela não tinha rebentado, mas ela sabia. Era isto. Ela tateou à procura do seu telemóvel, os seus dedos escorregadios com o suor frio. O seu primeiro instinto foi ligar para o Ricardo, para lhe dizer para dar a volta ao avião, que o filho dele estava a chegar. Mas ela parou, o seu polegar a pairar sobre o nome dele. Ele tinha lhe mentido, tão casualmente, tão completamente. Se ela ligasse para ele agora, com o que é que ela se ia deparar? Mais mentiras. Ele iria fingir estar numa reunião no porto enquanto o som das ondas do mar ecoava ao fundo. A traição foi uma dor mais aguda do que a contração. Era um fragmento frio e dentado de gelo a deslizar para dentro do seu coração. O seu telemóvel vibrou na sua mão. Era a sua irmã mais nova, Sofia. Sofia!
Elisa suspirou de alívio. Olá, eu acabei de sair do metro. Eu subo em 5. O príncipe das mentiras foi para a sua falsa reunião de negócios, certo? Sofia nunca tinha confiado no Ricardo. Ela via-o não como um titã carismático, mas como um predador narcisista. Elisa sempre o tinha defendido. Sempre tinha acusado a sua irmã de ser demasiado cínica. Mas agora... Ele foi-se embora, Sofia, disse Elisa, a sua voz a quebrar. Outra contração atingiu-a, e ela não conseguiu reprimir um gemido baixo. Eli, foi isso? Tu estás bem? É agora? Eu acho que sim. Ela ofegou. E Sofia? Ele mentiu. Ele não vai para o porto. Ele vai para Faro. Houve um momento de silêncio do outro lado da linha. Depois, a voz de Sofia, despojada de toda a sua leveza habitual, chegou fria e dura como aço. Está bem, Ellie. Está bem. Não te preocupes. Eu já estou quase a chegar. Nós vamos tratar disto. Primeiro nós levamos-te para o hospital para tu teres este bebê. Depois, ela fez uma pausa. Depois, nós vamos queimar o reino dele até aos alicerces. A tempestade perfeita. As paredes brancas e estéreis da sala de parto do Hospital da Luz pareciam fechar-se sobre Elisa. Cada bip do monitor cardíaco fetal, cada farfalhar do uniforme de uma enfermeira foi magnificado num rugido ensurdecedor. As contrações chegavam mais rápido agora, ondas implacáveis de agonia que subiam e desciam, a deixá-la a ofegar e a tremer no seu rasto. E através de tudo, um pensamento repetia-se incessantemente na sua mente. Faro, Faro, Faro. Sofia era um turbilhão de fúria controlada. Ela tinha assumido o controle no momento em que ela entrou na penthouse, o seu rosto pálido de raiva em nome da sua irmã. Ela tinha feito a mala do hospital com calma e eficiência. Ela ajudou Elisa a entrar no carro e agora montava a guarda ao lado da cama dela, com o telemóvel na mão e uma expressão sombria. Tu tentaste ligar para ele de novo? Perguntou Elisa com a voz rouca. 14 vezes, disse Sofia, sem levantar os olhos do ecrã. Vai direto para a caixa de correio de voz de cada vez. Lamento, não posso atender a sua chamada neste momento. A mensagem pré-gravada era quase tão falsa como ele. Ela já lhe tinha enviado uma dúzia de mensagens de texto. Elisa está em trabalho de parto. Nós estamos no Hospital da Luz, quarto 712. Ricardo, liga-me. Está a acontecer agora. Onde raio é que tu estás? Silêncio. 1 hora depois de elas terem chegado, finalmente chegou uma única mensagem de texto do Ricardo. Foi claramente enviada de um serviço de Wi-Fi a bordo, atrasada e impessoal. Acabei de aterrar. Voo brutal. Reuniões o dia todo. Ligo assim que eu puder. Beijos para ele. Eu espero que ela se sinta bem. Sofia mostrou o ecrã a Elisa, com seu maxilar tenso. Ele espera que tu te sintas bem. Aquele homem tem a profundidade emocional de uma poça. Elisa sentiu uma nova onda de náuseas que não tinham nada a ver com o parto. Ele estava a redobrar a mentira. Ele estava em Faro e a fingir que estava no porto a começar um longo dia de reuniões. A informalidade da mentira foi o que realmente a destruiu. Implicava que esta não era a primeira vez dele. Era uma máquina de engano bem oleada. Ele está com alguém, sussurrou Elisa, a certeza disso a assentar-se profundamente nos seus ossos. Tu não vais para Faro apenas para umas férias secretas quando a tua esposa está prestes a dar à luz. Tu vais com alguém. Os dedos de Sofia voaram pelo ecrã do seu telemóvel. A sua testa franziu-se em concentração. Como jornalista de investigação freelance, ela tinha um conjunto particular de habilidades que envolviam navegar pelas profundezas turvas das redes sociais e dos registros públicos. Quem foi com ele? Ela murmurou.
O registro de voo apenas o menciona a ele e aos pilotos. Não há outros passageiros no manifesto. A assistente dele, disse Elisa de repente, o nome preso na sua garganta. Eva Montes. Eva tinha 26 anos. Olhos azuis afiados, uma nuvem de cabelo loiro e uma ambição tão descarada que era praticamente uma segunda pele. Ela tinha começado na Soltec há 3 anos e tinha subido para se tornar na assistente executiva do Ricardo, a sua guardiã, a sua sombra. Elisa sempre a tinha achado inquietante. A forma como ela olhava para o Ricardo, uma mistura de admiração e desejo. A forma como ela de repente tinha adotado um guarda-roupa novo e mais caro, a usar sapatos de designer e a carregar malas que estavam muito acima da faixa salarial de uma assistente, mesmo uma bem paga. Elisa tinha-o mencionado ao Ricardo uma vez, e ele tinha se rido. Eu pago-lhe um bom bônus, Ellie. Ela é a melhor. Eu preciso que ela transmita a imagem. A quê? Eva Montes, Sofia repetiu, a escrever o nome em cada barra de pesquisa que ela conseguiu encontrar. Instagram público, claro. Ela quer ser vista. Ela rolou um feed de perfeição curada. Cocktails em rooftops em Lisboa. Inaugurações de galerias no bairro Alto. Lounges VIP de classe executiva por todo o mundo. Era um diário visual de uma vida que ela não podia pagar. E então, Sofia parou. A sua respiração suspendeu-se. Oh, tu deves estar a brincar. Ela sussurrou, a sua voz tingida de veneno. Ela virou o telemóvel. A publicação mais recente na história de Instagram da Eva era um vídeo carregado há menos de 1 hora. Era um clipe curto e panorâmico tirado de uma piscina de beiral infinito privada. A água era de um turquesa brilhante, e no fundo, exuberantes campos de oliveiras verdes caíam em cascata por uma colina em socalcos sob um céu salpicado de rosa e laranja de um nascer do sol tropical. Era inconfundivelmente, iconicamente Faro. A câmera passou da vista para um par de copos de champanhe encostados à beira da piscina. Depois, por uma fração de segundo, ela baixou-se a mostrar 2 pares de pés na água. Um par, com as unhas dos pés vermelhas perfeitamente cuidadas, claramente pertencia a Eva. O outro, maior e distintivamente masculino, era inconfundivelmente do Ricardo. Elisa conhecia os pés dele melhor do que os seus. Ela tinha lhe feito inúmeras massagens nos pés após os longos dias dele. Mas foi a legenda que desferiu o golpe final e fatal. Uma única palavra a pingar de satisfação íntima. Paraíso. O ar no quarto de hospital tornou-se gelado. Elisa olhou para o ecrã. A imagem dos pés do seu marido entrelaçados com os da sua assistente num paraíso de Faro, enquanto ela já jazia quebrada e a sangrar numa cama de hospital a um oceano de distância. O mundo digital desmoronou-se no físico e a traição já não era uma suspeita, mas sim um facto inegável e flagrante. Um som escapou dos seus lábios. Um grito cru e ferido que era parte dor, parte raiva. Aquela... Elisa engasgou-se a atirar o telemóvel para longe como se ele a tivesse queimado. Aquela cadela... Ela queria que tu visses, disse Sofia, a sua voz perigosamente baixa. Isto não é um erro, Eli. Isto é uma declaração de guerra. Ela publicou-o na sua história pública, não para os seus amigos próximos. Ela marcou a localização. Ela sabia que alguém iria encontrá-lo. Ela está a forçá-lo a reagir. Outra contração. Ela rasgou Elisa, mais poderosa do que qualquer uma anterior. Ela gritou, a arquear as costas. A dor física, uma distração bem-vinda da agonia emocional que ameaçava afogá-la.
Uma enfermeira entrou a correr, o seu rosto uma máscara de preocupação profissional. Está tudo bem, Elisa. A tua pressão arterial está a subir. Eu preciso que tu respires comigo. A enfermeira acalmou-a, mas Elisa não conseguia respirar. Ela estava a sufocar debaixo do peso de tudo. As mentiras, os anos de ignorância voluntária, a imagem daqueles 2 pares de pés na água. A sua jaula de ouro perfeita não tinha sido apenas uma jaula. Tinha sido um palco para uma peça na qual ela era a tola. Sofia pegou-lhe na mão o seu aperto feroz. Ouve-me, Ellie. Esquece-o. Ele não existe. Neste momento é só tu e o teu filho. Isso é tudo o que importa. Tu vais superar isto e tu vais ser mãe. E quando isto acabar, nós vamos tratar dele. Eu prometo. Elisa olhou para a sua irmã, para a lealdade absoluta que ardia nos olhos dela. Ela apertou a mão dela de volta, uma onda de adrenalina a atravessar a dor. Sofia tinha razão. Ricardo tinha tomado a sua decisão. Ele tinha escolhido o paraíso com a sua amante, em vez do nascimento do seu próprio filho. Agora era a vez dela de escolher. Ela podia desabar ou podia lutar. Arranja-me um advogado, Sofia, disse Elisa por entre os dentes cerrados, enquanto outra contração começava. Não um advogado qualquer. Arranja-me o melhor. Arranja-me um tubarão. Os lábios de Sofia curvaram-se num sorriso sombrio. Eu conheço a pessoa certa. Vitória Henriques. Ela não só te arranja um divórcio, ela arranja-te vingança. Enquanto a médica entrava para lhe dizer que era hora de fazer força, Elisa fechou os olhos. Ela não estava apenas a fazer força para trazer o seu filho ao mundo. Ela estava a expulsar a velha Elisa, a esposa confiante, a parceira silenciosa. E no lugar dela, uma nova mulher estava a nascer. Uma forjada nos fogos da traição e galvanizada pela fúria justa de uma mãe. Ricardo Soares não fazia ideia do que o esperava quando ele regressasse a casa. Já alguma vez se sentiram tão traídos que só queriam ver o mundo de quem vos magoou a arder? Acham que a vingança é uma forma válida de justiça? Partilhem os vossos pensamentos nos comentários. O nascer do dia. O primeiro choro do seu filho recém-nascido atravessou a cacofonia de máquinas a apitar e de jargão médico. O som mais puro que Elisa tinha ouvido alguma vez. Eles puseram-no no seu peito. Um pequeno milagre avermelhado e a contorcer-se. E naquele instante, o mundo reduziu-se ao espaço dos batimentos do seu próprio coração e dos dele. Ele estava aqui. Ele era real. Ele era dela. Ela chamou-o de Léo, em homenagem ao seu avô, um homem de força tranquila e integridade inabalável. Tudo o que o pai dele não era. Ao segurar o Léo, Elisa sentiu uma profunda mudança dentro dela. A desilusão ainda estava lá, uma ferida aberta, mas já não era a emoção que consumia tudo. Ela tinha sido unida e estava a ser rapidamente eclipsada por um amor protetor feroz, tão elementar como o granito. Este pequeno ser perfeito dependia completamente dela. Ela era o mundo inteiro dele, e ela não iria permitir que ele fosse criado à sombra de mentiras e enganos. Sofia tinha sido uma rocha, a segurar-lhe a mão, a sussurrar-lhe encorajamento e a capturar os primeiros momentos da vida de Léo no seu telemóvel, não para o Ricardo, mas para a Elisa. Enquanto a Elisa descansava e uma enfermeira a ajudava com o bebê, Sofia saiu para o corredor. Os seus dedos dançaram pelo ecrã do seu telemóvel enquanto ela fazia a chamada que iria mudar tudo. Escritório da Sra. Henriques. A voz do outro lado era nítida e profissional. O meu nome é Sofia Martins.
Eu preciso de falar com ela urgentemente. É um assunto pessoal em nome da minha irmã, Elisa Martins. O marido dela é Ricardo Soares. A menção daqueles nomes funcionou como uma chave numa fechadura. Houve uma breve espera. Depois uma nova voz entrou na linha, uma voz baixa, suave, que irradiava um nível de autoridade quase inquietante. Eu sou a Vitória Henriques. Senhora Henriques, Sofia começou. A minha irmã acabou de dar à luz o seu filho. O marido dela, Ricardo Soares, está atualmente em Faro com a sua assistente executiva, uma mulher chamada Eva Montes. Ele disse à minha irmã que ele estava no porto a negócios. Nós temos provas do caso e da localização dele. A Elisa quer pedir o divórcio. Houve uma pausa. Sofia quase podia ouvir as engrenagens a rodar na mente da lendária advogada. Vitória Henriques, conhecida nos círculos de elite de Lisboa como a Tubarão, tinha lidado com os divórcios mais litigiosos e de alto nível da cidade. Ela era brilhante, implacável e incrivelmente cara. Ela não só vencia casos, ela eviscerava os seus oponentes. Ele sabe que vocês estão cientes da situação? Perguntou a Vitória. Não. Ele está completamente no escuro. Ele acha que nós ainda estamos a acreditar na história dele do porto. E a prova? Fotos com carimbo de tempo da conta pública de Instagram da amante, geolocalizadas em Faro, uma cópia do registro de voo do jato e uma série de mensagens de texto dele a mentir sobre o seu paradeiro enquanto a minha irmã estava em trabalho de parto ativo. Excelente, disse a Vitória, a palavra a cortar a linha. Diz à tua irmã para descansar. Diz-lhe para não o contactar sob nenhuma circunstância, nem mensagens de texto zangadas, nem chamadas telefônicas chorosas. Silêncio completo e total. Ele não deve ouvir nada dela. Eu estou clara? Claríssima, respondeu Sofia. Eu farei com que um acordo de honorários seja enviado para o hospital em menos de 1 hora. A minha equipa já está a procurar todos os documentos financeiros relacionados com o Sr. Soares que nós conseguirmos arranjar. Deixa-o desfrutar das suas férias, serão as últimas. Entretanto, numa moradia privada de 5.000 euros, à noite no castelo de Faro, Ricardo Soares estava de fato a desfrutar. Ele flutuava de costas na piscina infinita, com uma cerveja Sagres a suar na sua mão, o sol tropical a aquecer-lhe a pele. Eva Montes, a vestir um biquíni minúsculo, nadou e pôs os braços à volta do pescoço dele. Tu pareces tenso, ela murmurou a beijar-lhe o queixo. Ainda a pensar no trabalho? Ricardo suspirou, a puxá-la para mais perto. Eu só me sinto um pouco culpado, é só isso. A Eli pode dar à luz a qualquer momento. Eva revirou os olhos, um vislumbre calculado de aborrecimento nos seus olhos azuis. Ricardo, nós já falamos sobre isto. Tu mereces isto. Tu trabalhaste até o limite durante 1 ano. E ela o que é que fez? Planeou alguns jantares. O maior estresse dela é escolher os móveis do quarto do bebê. Tu precisavas de um verdadeiro descanso com alguém que entendesse o teu mundo. As palavras dela foram como um bálsamo reconfortante para a sua consciência. Eva era inteligente, ambiciosa e fazia-o sentir-se como o rei que ele acreditava ser. Elisa, especialmente durante a gravidez, tinha se tornado diferente, mais suave, mais focada no bebê, menos nele e no seu império. Era aborrecido. Eu sei, ele disse. É só que é um mau timing. Nunca há um timing perfeito, ela disse, a sua voz a baixar para um sussurro conspirador. Não está na hora de tu parares de te sentires culpado? Tu e eu somos a verdade. Ela é apenas uma obrigação bonita e cara que tu já superaste.
Esta era a narrativa que a Eva tinha andado a tecer durante meses. Ela não era apenas um caso. Ela era a sua parceira intelectual e espiritual. Ela tinha se posicionado como a salvadora dele, a única que realmente entendia os fardos do seu gênio. Ela tinha orquestrado esta viagem a convencê-lo de que era necessária. Tinha sido até ela quem lhe tinha sugerido subtilmente para dizer a Elisa que ele ia para o porto, um lugar que soava mais a trabalho e menos a prazer. E tinha sido ela quem tinha publicado a história no Instagram. Foi um risco calculado. Ela sabia que o mundo do Ricardo era hermeticamente selado. Ele assumia que ninguém no seu círculo de Lisboa estaria a olhar para as redes sociais da sua assistente. Mas a Eva sabia melhor. Na era digital não havia segredos. Ela tinha visto a forma como a irmã da Elisa olhava para ela, a suspeita não disfarçada. Ela contava com a Sofia para ser a sua mensageira involuntária. A Eva já não queria ser um segredo. Ela queria ser a próxima Senhora Soares. Este era o seu movimento de poder. Eu provavelmente devia ligar, disse Ricardo, a sair da piscina e a procurar o seu telemóvel. Ele viu a série de chamadas perdidas e mensagens de texto da Sofia. Um arrepio de pânico percorreu-o. Ele abriu a última. Onde raio é que tu estás? Merda, ele murmurou. O que é que se passa? Perguntou Eva, a fingir preocupação. A Elisa está em trabalho de parto. A Sofia tem andado a enviar-me mensagens de texto há horas. Ele começou a andar de um lado para o outro na área da piscina, a sua mente a acelerar. Por que é que eu não recebi isto antes? O serviço aqui é terrível, lembras-te? Disse Eva suavemente, já a ter antecipado isto. Tu próprio o disseste. Ele rapidamente escreveu uma resposta. As suas mãos tremiam ligeiramente. Ele não podia voltar a Lisboa com um bronzeado de faro. Ele precisava de manter a mentira. Eu acabei de os ver. O meu telemóvel esteve desligado em reuniões o dia todo. Isto são notícias incríveis. Como é que ela está? O bebê já chegou? Eu já estou a caminho do aeroporto agora. Diz-lhe que eu a amo e que eu já estou a ir para aí. Ele pressionou enviar. A mentira a fluir dele com facilidade. Ele virou-se para Eva. Eu tenho de ir. O jato precisa de ser reabastecido. Eu preciso de um plano de voo de regresso a Lisboa, mas com uma escala primeiro. Nalgum lugar frio. Oslo, sugeriu Eva, um sorriso astuto nos seus lábios. Tu podias dizer que a reunião no porto se arrastou e tu tiveste de fazer um desvio pela Noruega para um negócio secundário. Ninguém fica bronzeado em Oslo. Ele olhou para ela. Um lento sorriso espalhou-se pelo seu rosto. Meu Deus, tu és brilhante. Ele puxou-a para ele e beijou-a com força. Arruma as tuas coisas. Nós vamos deixar-te em Barcelona a caminho. Eu preciso de ti de volta no escritório, a manter a fortaleza. Apaga tudo. Todas as fotos, as reservas de hotel dos teus cartões pessoais. Tudo. Não te preocupes, disse Eva, os seus olhos a brilharem de triunfo. Quando tu aterrares, vai ser como se Faro nunca tivesse existido. Enquanto Ricardo se apressava a cobrir os seus rastos, convencido de que ele estava um passo à frente, ele não fazia ideia de que, do outro lado do mundo, uma equipa de contabilistas forenses, contratados por Vitória Henriques, já estava a descobrir a rede de empresas fantasma e contas no estrangeiro que ele usava para esconder as suas despesas pessoais, incluindo o custo de 5 dígitos da moradia de Faro, pago não como uma despesa pessoal, mas como um retiro corporativo para a Soltec. A armadilha estava a ser montada, a tubarão estava a dar voltas e a presa estava a nadar diretamente para ela.
Acham que Ricardo subestimou o poder da intuição de uma mulher ou simplesmente confiou demasiado na sua própria astúcia? Deixem a vossa opinião nos comentários. A ascensão da rainha. A queda do rei. O Gulfstream G160 desceu através das nuvens sobre Lisboa, o familiar horizonte da cidade a elevar-se para o receber. Ricardo Soares ajeitou a sua gravata e passou uma mão pelo cabelo. Ele sentiu uma pontada de emoção genuína. Ele ia ser pai. Ele imaginou-se a entrar no quarto de hospital, com flores na mão, cheio de desculpas pelo inevitável e transcendental negócio no porto. Elisa estaria cansada, mas ela iria perdoá-lo. Ela sempre o fazia. Ele iria abraçar o seu filho pela primeira vez, e toda esta confusão de Faro seria esquecida, um segredo guardado entre ele e a Eva. Ele tinha passado 2 horas na pista em Oslo, a fazer uma série de chamadas de negócios frenéticas e com datas anteriores para vender a mentira. Ele tinha até comprado um globo de neve barato do aeroporto como um adereço. Ele estava pronto. A sua história era impecável. Enquanto o jato rolava para o hangar privado no aeroporto da Portela, ele viu uma escada preta à espera na pista. Bom, o meu motorista está aqui. Tudo está a correr como planeado. A porta do jato abriu-se e o ar fresco de Lisboa atingiu-o. Ele respirou fundo a deslizar para o papel de marido devoto, a regressar a casa para a sua família. Ele desceu os degraus com a sua mala de mão de pele na mão. Mas ao chegar lá embaixo, não foi o seu motorista habitual que saiu da escada. Era uma mulher que ele não reconheceu, a vestir um fato cinzento impecavelmente cortado, o seu cabelo prateado preso num coque severo e elegante. A sua expressão estava completamente desprovida de emoção. Atrás dela, 2 homens grandes com caras de pedra e fatos escuros emergiram do veículo. Ricardo Soares? Perguntou a mulher. A sua voz era calma, mas cortava o ar como um fragmento de vidro. Sim, disse Ricardo confuso. Quem é a senhora? Ele olhou para lá dela, à espera que o seu motorista aparecesse. O meu nome é Vitória Henriques, ela disse, os seus olhos a fixarem-se nos dele. Eu sou a advogada da sua esposa. As palavras atingiram Ricardo como um golpe físico. Advogada da sua esposa. A frase não fazia sentido. Por que é que a Elisa teria um advogado? Um advogado como Vitória Henriques, cujo nome ele conhecia das páginas de mexericos, sempre ligado às batalhas legais corporativas e matrimoniais mais brutais da cidade? Eu não percebo. Ele balbuciou, a sua compostura cuidadosamente construída a começar a desmoronar-se. Eu acho que sim, disse Henriques friamente. Ela fez um ligeiro aceno de cabeça a um dos seus homens. Ele avançou e entregou a Ricardo um envelope pardo grosso. Ricardo olhou para ele fixamente, a sua mão congelada no ar. O que é isto? Isso é uma intimação e uma petição de divórcio, declarou Vitória, a sua voz monótona, por motivos de adultério, entre outras coisas. Também contém uma ordem de restrição temporária que o impede de aceder ou transferir quaisquer ativos matrimoniais e uma ordem judicial que lhe proíbe o acesso à residência da Avenida da Liberdade. O senhor não deve ir para casa, Sr. Soares, e não deve contactar a minha cliente de maneira nenhuma. A mente de Ricardo deu voltas. Adultério. Ordem de restrição. Como? Como é que ela podia saber? Era impossível. Ele tinha coberto os seus rastros. A Eva tinha apagado tudo. Isto é uma loucura. Ele balbuciou, finalmente a encontrar a sua voz. Houve um erro. A minha esposa acabou de ter um bebê. Eu estava no porto a negócios. Eu posso prová-lo.
Ele gesticulou vagamente com a mão que segurava o globo de neve de Oslo. Vitória Henriques permitiu-se um pequeno sorriso frio. Ele não chegou aos seus olhos. Ah, sim, o porto. E eu suponho que a escala em Oslo foi para a convenção do urso polar. Ela deu mais um passo, a baixar a sua voz para que apenas ele pudesse ouvi-la. Permita-me poupar-lhe o trabalho de se perjurar ainda mais. Nós temos os registros de voo do seu jato para Faro. Nós temos os recibos do castelo de Faro, cobrados a uma empresa fantasma como um exercício de team building. E nós temos uma bela captura de ecrã em alta definição da história de Instagram da Senhora Montes, com os seus pés a desfrutar do paraíso que o senhor escolheu em vez de assistir ao nascimento do seu filho. Cada palavra foi um golpe de martelo a demolir sistematicamente a sua realidade. Ele sentiu o sangue a escorrer do seu rosto. Ele olhou para lá da Henriques, os seus olhos a procurar desesperadamente na área, e foi então que ele os viu. À beira da pista privada, apenas suficientemente longe para ser legal, havia um pequeno grupo de fotógrafos. As lentes longas deles estavam diretamente focadas nele. Ele reconheceu um deles, um paparazzi notório que trabalhava para as páginas de mexericos. E de pé, perto deles, a observar a cena com uma expressão de fria satisfação, estava a sua cunhada, Sofia. Ela levantou o seu telemóvel como se estivesse a fazer um brinde antes de se virar. Ele tinha caído diretamente numa emboscada perfeitamente executada. Tu não podes fazer isto, ele sussurrou, as palavras a soarem patéticas até para os seus próprios ouvidos. Elisa, ela não faria isto. O senhor interpretou mal, fundamentalmente, a mulher com quem se casou. Senhor Soares, Henriques interrompeu. O senhor pensou que ela era uma decoração. O senhor estava errado. Ela é a rainha e o senhor foi expulso do reino. A Escalade vai levá-lo para um hotel da sua escolha. O meu associado irá acompanhá-lo para garantir que o senhor não faz nada de tolo. Uma cópia destes documentos também foi entregue à sua junta diretiva na Soltec. Eu imagino que o seu dia está prestes a piorar significativamente. Ela virou-se, o seu trabalho feito, e regressou à Escalade sem olhar para trás. Um dos homens grandes abriu a porta traseira para o Ricardo, a sua expressão a deixar claro que isto não era um pedido. Entorpecido, Ricardo deslizou para o assento de pele. O envelope pardo parecia-lhe pesar 100 quilos. Ele abriu-o, as suas mãos a tremerem violentamente. A jargão legal nadava à frente dos seus olhos, mas as palavras eram claras. Diferenças irreconciliáveis, crueldade extrema, adultério. Anexadas havia provas. Anexo A, uma impressão do registro de voo para Faro. Anexo B, uma cópia da fatura do hotel. Anexo C, uma fotografia a cores nítida dos pés dele e da Eva na piscina de beiral infinito. A palavra paraíso a troçar dele do fundo da página. O carro afastou-se do hangar, a deixar o seu jato privado na pista como um monumento à sua estupidez. Enquanto eles se dirigiam para a autoestrada, o seu telemóvel começou a vibrar incontrolavelmente, o ecrã a iluminar-se com notificações. Público, Diário de Notícias, Revista Sábado. As manchetes eram brutais. Magnata tecnológico Ricardo Soares recebe papéis de divórcio na pista do aeroporto no meio de acusações de engano. CEO da Soltec em apuros após faltar ao nascimento do seu filho por uma escapadela em Faro com a sua assistente. Dentro do divórcio Soares, uma história de mentiras, luxo e traição. Ele tinha voado para casa a pensar que ele era o rei a regressar ao seu castelo. Mas as fechaduras tinham sido mudadas.
A ponte levadiça estava levantada e o seu reino estava em chamas. Ele não era um rei. Ele era apenas um homem sentado na parte de trás de um carro com um globo de neve de Oslo. Finalmente, irrevogavelmente, apanhado. Acham que Ricardo teve o que merecia? Ou o castigo foi demasiado severo? Como é que teriam lidado com a situação se fossem Elisa? Deixem os vossos comentários. A ascensão da rainha. As consequências foram imediatas e catastróficas. As histórias, alimentadas pelas fugas anônimas mas bem localizadas de Sofia e pela precisão estratégica de Vitória Henriques, criaram uma tempestade mediática que Ricardo Soares não conseguiu controlar. A narrativa era demasiado convincente. O magnata multimilionário, a esposa bonita em trabalho de parto, o ilícito encontro tropical com a jovem assistente. Era uma peça de moral para a era moderna e Ricardo foi escalado como o vilão irredimível. A junta diretiva da Soltec, uma coleção de homens e mulheres de cara séria a quem importava mais os lucros do que as palavras bonitas, convocou uma reunião de emergência. O escândalo não era apenas uma vergonha pessoal, era uma ameaça direta à imagem da empresa. Vitória Henriques tinha se assegurado de que eles soubessem que a viagem a Faro foi paga com fundos corporativos disfarçados de despesas de negócios. Este ato de desvio de dinheiro, combinado com o pesadelo das relações públicas, era um incumprimento do seu dever fiduciário. O preço das ações da Soltec caiu 20% em 2 dias. Antes que a semana terminasse, Ricardo Soares foi forçado a tirar uma licença indefinida da empresa que ele tinha construído. Ele foi excluído do seu próprio império. Eva Montes desapareceu. Despedida sem cerimônias da Soltec e nomeada no processo de divórcio, ela tornou-se numa pária. O seu sonho de se tornar na próxima Senhora Soares tinha se desvanecido. Ela tinha acendido o fósforo a esperar aquecer-se com o fogo, mas em vez disso, ela tinha sido consumida pelo inferno. Ela desativou as suas redes sociais e desapareceu, os seus 15 minutos de infâmia terminados. Ricardo, barricado numa suíte do Hotel Palace, tentou contra-atacar. Ele contratou uma equipa de advogados igualmente implacáveis. Eles tentaram pintar Elisa como uma caçadora de fortunas vingativa, mas a estratégia falhou espetacularmente. Vitória Henriques estava sempre um passo à frente. O caso dependia do acordo pré-nupcial deles, que era considerado inquebrável. Ele garantia a Elisa um acordo generoso, mas não um que perturbasse o reino dele. Mas a Vitória tinha encontrado a brecha legal, uma cláusula de fidelidade pouco conhecida que os próprios advogados arrogantes do Ricardo tinham incluído por hábito. Ela estabelecia que, em caso de adultério provado, que levasse a um escândalo público e danificasse a reputação da família, as limitações financeiras do acordo pré-nupcial seriam nulas e sem efeito. Ricardo tinha-o assinado sem pensar 2 vezes, nunca a acreditar que ele podia ser apanhado de uma forma tão flagrante. Foi o cavalo de Troia derradeiro. A sua própria arrogância foi a arma que o derrubaria. Perante um julgamento público prolongado e humilhante que ele tinha a certeza de que ia perder, Ricardo foi forçado a chegar a um acordo. Foi um dos maiores acordos de divórcio na história de Lisboa. Elisa Martins já não era apenas a esposa de um milionário. Era, por direito próprio, uma mulher excepcionalmente rica. Mas a Elisa importava-se pouco com o dinheiro em si. Para ela, tratava-se de justiça, tratava-se de segurança para o seu filho. Enquanto a batalha legal era travada nos tribunais e nas salas de reuniões, o seu mundo tinha se tornado pequeno e maravilhosamente focado. O seu universo era a tranquilidade da penthouse que o tribunal lhe tinha concedido e o aroma da pele do seu bebê.
Era o peso suave do Léo a dormir no seu peito, os seus pequenos dedos enrolados nos dela. Ela aprendeu o ritmo das necessidades dele, a linguagem dos choros dele. Ela encontrou uma força que ela nunca soube que tinha, um poço profundo de resiliência e amor que tinha permanecido intocado durante os seus anos como esposa de Ricardo. A sua irmã Sofia era uma presença constante, uma tia devota que se deliciava a fazer o Léo rir. O silêncio da penthouse já não era opressor, era pacífico. A vista do Parque Eduardo VII já não era um símbolo de isolamento. Era uma promessa de passeio sob o sol, de um futuro que ela iria construir por si mesma, nos seus próprios termos. 6 meses após aquele dia fatídico no aeroporto, Elisa sentou-se no mesmo sofá de design onde a sua antiga vida tinha acabado, vestida não com roupa de noite de designer, mas com cachemira confortável. O Léo dormia profundamente no seu berço ao lado dela. Na mesa de centro à frente dela, não havia uma pilha de convites para galas sociais, mas sim uma proposta de negócios. Ao usar uma parte do acordo, ela estava a estabelecer uma fundação. A Fundação Martins dedicar-se-ia a fornecer assistência legal e apoio financeiro a mulheres e crianças vitimizadas por homens poderosos. Mulheres que não tinham uma Vitória Henriques para ligar ou os recursos para contra-atacar. Era um novo propósito forjado da sua dor. O seu telemóvel zumbiu. Era um alerta de notícias. Ricardo Soares tinha vendido as suas ações restantes na Soltec e, de acordo com as notícias, estava a mudar-se para o Dubai, um lugar sem tratados de extradição e com uma tolerância para os titãs em desgraça. Ele era um fantasma, um aviso sussurrado nos cocktails. Elisa olhou para a manchete e depois descartou a notificação sem pensar 2 vezes. Ele era um capítulo da sua vida que agora estava fechado. Ela olhou para o seu filho, depois de novo, para a proposta nas suas mãos. O sol entrava pelas grandes janelas, a banhar a sala com uma luz dourada e quente. Pela primeira vez em muito tempo, Elisa Martins sentiu-se verdadeiramente livre. Ela tinha perdido um marido, mas tinha se encontrado a si mesma e a sua própria ascensão mal estava a começar. O que significa liberdade para ti? Achas que Elisa encontrou a verdadeira liberdade na sua nova vida? Partilhem os vossos pensamentos. 4 anos depois, o nome de Elisa Martins já não era sinônimo de escândalo, mas de poder. Não o poder emprestado e refletido da esposa de um milionário, mas uma influência genuína e duramente ganha que ela usava com graça e precisão. A Fundação Martins tinha se tornado numa força formidável na filantropia de Lisboa, um santuário e uma espada para mulheres que navegavam pela perigosa interseção da contenda doméstica e da disparidade financeira. Elisa já não era uma nota de rodapé da sociedade. Ela era uma figura de destaque na Forbes, celebrada pela sua perspicácia estratégica e pelo seu compromisso inabalável. A penthouse da Avenida da Liberdade, outrora a sua jaula dourada, era agora a sua fortaleza e centro de comando. Léo, agora um menino barulhento e brilhante de 4 anos com os olhos quentes da sua mãe e um queixo teimoso que ela, em privado, admitia que vinha do pai dele, era o sol no seu universo. A vida dela era um ritmo feliz de o deixar no pré-escolar, tardes no Parque Eduardo VII e noites tranquilas cheias de livros de histórias e criações de Lego que se estendiam pelos pisos de mármore. Ele não sabia nada sobre Faro, sobre ordens de restrição, sobre o homem cujo ADN ele partilhava. Para Léo, o mundo dele estava completo. Consistia na sua mãe, na sua tia Sofia e num círculo de amigos carinhosos. Ricardo Soares não era um fantasma na sua casa, nem sequer era uma memória. Numa tarde fresca de outono, Elisa estava no escritório da Fundação no centro,
Um espaço moderno e elegante a anos-luz da esterilidade opulenta da Soltec. Ela estava absorta num processo, um particularmente desagradável, que envolvia um magnata imobiliário que tentava usar a sua riqueza para levar a sua esposa à falência para lhe tirar a custódia dos filhos. Era uma história que Elisa entendia nas profundezas dos seus ossos. A sua assistente chamou-a. Senhora Martins, a Vitória Henriques está na linha 1. Ela diz que é urgente. Elisa sentiu um familiar formigueiro de apreensão. As chamadas da Vitória eram raras e nunca triviais. Ela levantou o auscultador. Vitória, o que é que se passa? Elisa. A voz de Vitória estava tão calma e afiada como sempre. Ele está de volta. Elisa não precisou de perguntar quem era ele. Um nó frio formou-se no seu estômago, um eco inoportuno de uma vida que ela tinha deixado para trás há muito tempo. Ele está de volta onde? Em Lisboa. Ele aterrou esta manhã no aeroporto da Portela. Os advogados dele já contactaram o meu escritório. Ele está a solicitar ao tribunal direitos de visita. A audácia era assombrosa. Durante 4 anos, Ricardo não tinha enviado um único cartão de aniversário. Não tinha feito nenhuma tentativa de contactar o Léo. Adere-se ao acordo de divórcio original que tinha concedido a Elisa a custódia legal e física exclusiva, sem visitas obrigatórias para ele. Uma concessão que ele tinha feito facilmente na altura, desesperado por fazer o escândalo desaparecer. Com que argumentos? Perguntou Elisa, a sua voz perigosamente baixa. O habitual, disse Vitória com um suspiro. Ele afirma que ele é um homem mudado. Ele passou os últimos anos a refletir e a reabilitar o seu caráter. Ele diz que ele tem o direito de conhecer o seu filho. Os advogados dele estão a tentar enquadrar o nosso acordo original como algo a que ele foi coagido num momento de extrema coação. Coação que ele próprio provocou completamente. Elisa enfureceu-se, a raiva a arder rápida e quente. Eu suponho que os negócios dele no Dubai não correram bem. As minhas fontes dizem que ele gastou a maior parte do capital dele a tentar lançar uma nova empresa tecnológica que falhou espetacularmente. Vitória confirmou. Ele não está na falência nem perto disso, mas ele já não está na estratosfera da Soltec. Ele é um homem diminuído, e os homens diminuídos muitas vezes olham para o passado para recuperarem um sentido de poder. Ele não o vai conseguir de mim ou do meu filho, disse Elisa, a sua determinação a endurecer como aço. Luta contra ele, Vitória. Usa tudo o que nós temos. Claro, disse Vitória. Mas Elisa, ele vai tentar levar isto para os meios de comunicação. O apelo desesperado de um pai. Ele vai tentar pintar-te como a mulher fria e vingativa que mantém um filho afastado do pai arrependido. Tu tens de estar preparada para isso. A advertência chegou tarde demais. Quando a Elisa chegou a casa naquela noite, a primeira salva já tinha sido disparada. Uma fonte próxima do Ricardo Soares tinha vazado uma história para um importante tabloide. A manchete era asquerosamente previsível. Magnata arrependido regressa a Portugal para lutar pelo filho que ele nunca conheceu. O artigo era uma obra-prima de manipulação, cheio de citações sobre o profundo arrependimento de Ricardo e o seu amor incondicional por uma criança que ele apenas tinha visto em fotos de paparazzi. Sofia esperava-a na penthouse. O rosto dela, uma tempestade. A serpente saiu do esconderijo. Ela cuspiu, a levantar o seu tablet, a mostrar o artigo. Como é que ele se atreve? É uma tática, Sofia. Ele está a tentar afetar-me, a forçar uma reação, disse Elisa, a tirar o seu casaco. Ela foi para a janela, a olhar para as luzes da cidade. Ela sentiu a velha raiva, a familiar picada da traição.
Mas agora era diferente. Era uma queimadura controlada, não um incêndio florestal. Ela já não era a mulher que desabava. Ela era a mulher que elaborava estratégias. As semanas seguintes foram uma guerra de desgaste extenuante, travada através de advogados e comunicados de imprensa. Ricardo deu uma entrevista cuidadosamente encenada a um jornalista de televisão compreensivo, os seus olhos cheios de sinceridade praticada enquanto ele falava dos seus erros e do seu anseio de ser pai. Ele parecia mais velho, o seu rosto mais magro, o carisma característico agora tingido com uma aresta desesperada. Ele nunca atacou a Elisa diretamente, mas pintou-a como uma mulher compreensivelmente magoada, a quem ele esperava que um dia encontrasse no seu coração a forma de o perdoar para o bem do filho deles. Foi uma atuação brilhante. A opinião pública, sempre inconstante, começou a flutuar. Os comentários online começaram a questionar se era correto manter um filho afastado do pai para sempre, independentemente dos pecados passados do pai. Elisa, a seguir o conselho rigoroso de Vitória, permaneceu em silêncio. Ela não deu entrevistas, não emitiu declarações. Ela continuou o seu trabalho. Ela foi fotografada a levar o Léo para o parque e apresentou uma fachada de confiança serena e inabalável. O seu silêncio foi mais poderoso do que qualquer negação. Comunicava que o drama de Ricardo Soares estava abaixo dela. A primeira audiência em tribunal foi um circo. Os meios de comunicação amontoavam-se nas escadas do tribunal. Ricardo chegou com um fato sóbrio, a parecer um homem disposto a imolar-se. Elisa chegou ladeada por Vitória Henriques, a sua expressão indecifrável, o seu olhar fixo para a frente. Dentro da sala da juíza, os argumentos foram expostos. Os advogados de Ricardo falaram dos direitos fundamentais de um pai. Vitória Henriques falou de um pai que tinha abdicado desses direitos no momento em que ele embarcou num avião para Faro. Ela falou de 4 anos de silêncio total e completo, da falta de qualquer apoio financeiro ou emocional para além do ordenado pelo tribunal. Ela pintou um quadro não de um pai arrependido, mas de um empresário falhado a procurar uma nova tábua de salvação, uma nova forma de regressar à luz pública, a usar o seu filho como um peão. Depois, a Vitória jogou o seu trunfo, um fantasma do passado do Ricardo, de quem Elisa nunca pensou que voltaria a saber. Meritíssima, disse Vitória, nós gostaríamos de apresentar uma declaração juramentada da senhora Eva Montes. Um silêncio atônito caiu sobre a sala. O rosto de Ricardo ficou branco. Vitória continuou. A senhora Montes, que atualmente reside em Sevilha sob o seu nome de casada, forneceu uma declaração que detalha como o Sr. Soares a pressionou para assinar um acordo de confidencialidade após o seu divórcio, pagando-lhe uma quantia substancial para ela ficar em silêncio. Mais pertinentemente, ela detalha inúmeras conversas durante o tempo deles juntos, nas quais o Sr. Soares se referiu ao seu filho por nascer como uma complicação e uma obrigação futura. Ele expressou zero interesse na criança para lá do ar que se esperava que ela produzisse. A viagem dele a Faro, ela afirma, foi planeada especificamente como uma última festa antes de ele se prender. Nunca houve qualquer intenção de regressar para o nascimento. Vitória deixou que as palavras pairassem no ar. A declaração juramentada desmantelou sistematicamente a narrativa do Ricardo como o pai arrependido e pesaroso. Expô-lo pelo que ele era, um narcisista cujo único arrependimento foi ser apanhado. A juíza, uma mulher sem rodeios nos seus 60 anos, leu a declaração juramentada. A sua expressão ficou mais fria a cada página.
Ela olhou para o Ricardo, um olhar longo e avaliador. Senhor Soares, disse a juíza, a sua voz a pingar desaprovação. O senhor renunciou ao seu direito de ter uma palavra a dizer sobre a vida do seu filho há 4 anos. O seu recente regresso e repentino interesse sentem-se menos como preocupação paternal e mais como um golpe de publicidade. A petição de visita é negada. Tinha terminado. O martelo caiu com um golpe final e decisivo. Ricardo ficou atordoado, o seu rosto uma máscara de descrença e fúria. A sua jogada tinha falhado. Ele tinha a subestimado. Ele tinha os subestimado a todos. Elisa e Vitória saíram do tribunal entre o flash das câmaras. Elisa não sorriu. Ela simplesmente manteve a cabeça erguida e entrou no seu carro. Enquanto ela se afastava, ela viu-o a sair, o seu rosto enrugado pela derrota, rodeado de repórteres que gritavam perguntas às quais ele não conseguia responder. Por uma fração de segundo, os olhos deles encontraram-se no meio da cena caótica. Ela não viu remorso no olhar dele, apenas a amarga raiva de um rei que tinha perdido o seu reino pela segunda e última vez. Naquela noite, depois de deitar o Léo, Elisa serviu 2 copos de vinho e sentou-se com a Sofia na varanda com vista para o parque. A Vitória, disse Sofia, a levantar o seu copo, e a Eva Montes, que nós sabíamos que acabaria por ser a nossa arma secreta. Elisa sorriu, um sorriso genuíno e cansado. As pessoas mudam, Sofia. Ou talvez elas simplesmente se cansam das mentiras. Ela bebeu um gole de vinho, o líquido frio um bálsamo calmante. Ele foi-se embora, para sempre desta vez. O que é que tu achas que ele vai fazer agora? Elisa olhou para o mar interminável de luzes da cidade, para o império de vidro e aço. Era uma cidade que tinha sido testemunha da sua queda e da sua ascensão. Eu não sei, ela disse honestamente. E pela primeira vez, eu realmente não me importo. Ela tinha enfrentado o fantasma do seu passado e não tinha pestanejado. Ela tinha protegido o seu filho, tinha defendido a sua paz. Os ecos de Ricardo Soares finalmente desvaneceram-se, substituídos pelos sons da sua própria vida. O zumbido suave da sua fundação a fazer o seu trabalho, o riso distante do quarto do seu filho e o batimento constante e seguro do seu próprio coração. A sua ascensão estava completa. Ela estava em casa. A história de Elisa é um lembrete cru e poderoso de que as traições mais profundas podem forjar a força mais inabalável. Ela foi empurrada para o limite, abandonada no seu momento mais vulnerável, mas recusou-se a ser uma vítima. Em vez disso, ela transformou a sua dor em poder, não só para ela, mas para inúmeras outras. A jornada dela mostra-nos que a verdadeira riqueza não é medida em preços de ações ou penthouses, mas em resiliência, integridade e a coragem de reconstruir o teu reino das cinzas, de uma vida que foi queimada até aos alicerces. O que é que acharam da vingança definitiva de Elisa? Foi justiça ou foi piedade que ele tivesse sido simplesmente autorizado a desaparecer? Deixem os vossos pensamentos nos comentários abaixo. Se esta história de força e sobrevivência vos comoveu, por favor, deixem um like neste vídeo, partilhem-no com alguém que precise de o ouvir e não se esqueçam de subscrever para mais dramas da vida real.